Fala aí pessoal, beleza? Após essa aula a gente vai responder muitas perguntas que ficam em relação a esse texto. Algumas delas, né? Moisés, o cristão ele pode beber vinho ou não? Outra dúvida muito comum, lá nesse texto que Jesus transformou a água em vinho, ali foi o vinho fermentado ou foi o vinho sem fermentação? O cristão ele pode aderir a bebidas alcoólicas? O que a Bíblia diz sobre isso? Então muitas dessas dúvidas aqui a gente vai aprender nessa live. Então vou pedir para que você dobre sua atenção a partir de agora, porque a gente vai começar a estudar um pouco mais esse capítulo. A gente já vai começar a estudar então João capítulo 2. Para você que tem a Bíblia aí, já abra a sua Bíblia também. E para você que já tem a nossa apostila, né, que é a apostila dos milagres de Jesus, abra aí na sua apostila também na página 157, beleza? Vamos começar aqui então, pessoal. A gente vai estudar então esse capítulo aqui de João, capítulo 2, que é o primeiro milagre que Jesus realizou, onde ele transforma literalmente, né, a água em vinho. E aqui a gente vai responder muitas perguntas que ficam. Moisés, o vinho aqui era o vinho fermentado ou não era? O cristão ele pode beber vinho ou não pode? O que a Bíblia diz sobre isso? E essas perguntas aqui, entre outras, serão respondidas nessa aula. Eu vou ler no texto com vocês e vou fazer uns comentários. Depois a gente vem aqui no material e a gente vai dar uma lida junto. João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. E algumas curiosidades em relação a esse milagre. Esse milagre, galera, foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Inclusive foi ele que inaugurou essa sessão de milagres que a gente vai ver depois nos próximos capítulos. Vamos lá então, ó. No primeiro dia então, ou melhor, no terceiro dia, houve um casamento lá em Caná da Galileia. Pessoal, esse terceiro dia o que é? A gente vê no capítulo 1 que João Batista apresenta Jesus e ele acaba até batizando Jesus. Então já no capítulo 1 a gente tem essa evidência aqui dos primeiros seguidores de Jesus acompanhar. Inclusive a gente vê lá João Batista falando, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o próprio João Batista já apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse exato momento, algumas pessoas que eram discípulos de João Batista passam a ser discípulos de Jesus. Quem que eram essas pessoas? A gente tem aqui o relato de Pedro, o irmão de Pedro, né? Também passa a ser agora um discípulo de Jesus. Aí depois a gente tem Natanael, a gente tem o próprio Filipe e depois a gente também tem o João. Então essas pessoas agora passaram a ser discípulos de Jesus. A gente tem pelo menos 5 pessoas que são os primeiros discípulos de Jesus. E o mais legal aqui, pessoal, que eles eram discípulos de João Batista. Então eles seguiam os ensinamentos de João Batista, acreditavam que o Messias viria e agora, né, o próprio João Batista fala, né, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que vocês devem seguir. É esse que vocês devem, literalmente, né, aprender com ele. Porque esse daí é o Salvador que eu venho pregado. Por isso que a gente fala que João Batista é o que abriu a porta para o Evangelho. Então, antes de começar, né, o ministério de Jesus, João Batista já estava preparando todo o terreno. Então, depois de 3 dias, né, desse acontecimento com Natanael, o que aconteceu? Houve um casamento lá na cidade de Caná da Galileia, que ficava aproximadamente ali, 16 a 20 quilômetros de onde Jesus estava, onde foi esse encontro com os primeiros discípulos. O que aconteceu? Eles foram então para esse casamento. Olha o que aconteceu, ó. A mãe de Jesus estava ali, então a Maria estava naquele casamento, em Caná da Galileia, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então a primeira evidência aqui, pessoal, é que quem chamou o Jesus, né, através de Maria, que foi feito esse convite para Jesus. Irmãos, olha que interessante isso, né? Então Maria tinha um grande contato com esses noivos que se casaram e através disso, né, possivelmente Maria estava trabalhando ali na casa, Maria estava trabalhando ali na região, né, ajudando ali esses noivos. Então o que acontece? Através disso ela pega então, fala um pouco sobre Jesus e eles convidam Jesus e seus discípulos. Irmãos, a primeira coisa que a gente vê aqui, né, que eu acho bem interessante, além de Jesus ter ido, irmãos, Jesus levou 12 convidados. Você imaginou, né? Você vai para uma festa, aí ele vai e chama mais 12 convidados. Realmente foi isso que aconteceu, né? A mãe falou, se quiser chama meu filho lá, meu filho é uma pessoa muito boa. Aí os noivos falaram, não, tudo bem, né? Chama seu filho. Aí chega lá, o filho chega com 12 convidados. Irmãos, aparentemente parecia ter algo meio estranho, né? Porém, a gente sabe que o final disso foi muito bom.
Foi ótimo que os discípulos foram e foi muito ótimo também que Jesus foi para esse casamento. Então a gente sabe que eles foram convidados por intermédio de Maria. Vamos avançar aqui um pouco, ó. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, olha que legal aqui, ó. Então eles estavam numa festa, e essa festa, pessoal, geralmente dos judeus demorava pelo menos 7 dias. A gente vê ali a festa de Sansão, né, que demorou 7 dias. A gente vê a festa ali de Isaac, que também demorou 7 dias. Então, dentro da cultura judaica, a gente sabe que a festa do judeu ele demora pelo menos 7 dias de festas. E a Bíblia diz agora que a mãe de Jesus disse para ele, né, ó, acabou o vinho. Olha o que ela falou aqui, ó. Eles disseram, né, não tem mais vinho. E respondeu Jesus então, toma nós, aqui essa versão é NVI, pessoal. Ela fala assim, né, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora ainda. Então, o que acontece, irmãos? Aqui a gente já começa a aprender algumas aplicações importantes. Mesmo que Jesus esteja no casamento, ainda algumas coisas ruins podem acontecer. A Bíblia diz que Jesus estava nessa festa, estava nesse ambiente, e mesmo Jesus estando lá dentro, algumas coisas ruins aconteceram. Então, o fato da gente ser cristão, da gente ir para a igreja, não inibe nós das responsabilidades, não vai nos inibir, nos proteger de coisas ruins que pode acontecer em nossa vida. Então, mesmo que algo ruim aconteça, a gente tem que ter a ciência, a sabedoria, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos intervir para nos ajudar a todo momento. Talvez você esteja passando hoje num momento difícil na sua vida e falando, nossa, mas eu sirvo a Deus. Irmãos, mesmo que a gente sirva a Deus, momentos ruins podem acontecer. Então, Jesus estava nessa festa e mesmo assim o vinho acabou. Mas aí que entra, né, irmãos? Aí entra a providência de Jesus, né? E aqui eu já quero começar falando um pouquinho sobre isso, ó. Então, a mãe de Jesus, ó, chegou em Jesus e falou assim para Jesus, Jesus, eles não têm mais vinho. Irmãos, aqui a gente já vê que Maria estava sempre atenta também aos detalhes. Ela soube que não teve mais vinho e ela foi lá pedir para a pessoa certa. A Maria chegou em Jesus e falou, Jesus, acabou o vinho. Irmãos, para pensar. Estava numa festa... Aí falaram para Maria, ela soube que acabou o vinho. Teoricamente era para avisar quem? Era para avisar os noivos, era para avisar os responsáveis, né, o mestre-sala. Porém, Maria ela chega na pessoa certa, fala, Jesus, acabou os vinhos. E se acabou o vinho, vai ficar feia a coisa aqui. Por quê, irmãos? O casamento demorava 7 dias. Imagina no metade da festa, no terceiro dia, acabar o vinho. Imagina você dar uma festa de casamento, que vai durar aí, né, pelo menos 4 horas de festa, e na primeira hora desse casamento acabar o Guaraná. Então não faz sentido. Então, assim, irmão, seria uma humilhação muito grande para essa família. Então, aqui a gente já começa a ver vários aspectos que começam a borbulhar na cabeça nossa, que Jesus ele cuida de nós e se preocupa em todas as nossas áreas. Aqui a gente vê Jesus se preocupando com o lado social dessa família. Por que aconteceu, irmãos? Essa família seria literalmente desonrada. Por quê? No terceiro dia de festa, já acabou o vinho, já acabou o Guaraná. Então, é isso que aconteceria, né? As pessoas falariam muito desse casal que estava iniciando a vida agora. Nossa, já vão começar já começando errado, porque já no terceiro dia de festa já acabou o vinho. Então, assim, irmãos, a gente vê a preocupação de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Então, a intenção de Jesus, irmãos, não é só te dar a salvação, mas Ele quer que você tenha um comportamento, Ele quer que você tenha uma vida social agradável, que honre o nome dEle. E aqui a gente já viu, né, que esse povo não foi desonrado, esse casal não foi desonrado, porque Deus estava olhando para eles. E aqui a gente já começa a interpretar algumas passagens, irmãos. Ó. Então, Jesus respondeu para a mulher, né? Então, Maria chegou e falou, Jesus, acabou o vinho. Aí, Jesus respondeu para a mulher, que tenho eu contigo, mulher? Em outras traduções, a minha hora ainda não chegou. Irmãos, aqui eu já gostaria de falar para vocês um pouco, né, que eu já vi várias pessoas falando, Moisés, essa forma que Jesus tratou a mãe dele é uma forma muito errada. O que tenho eu contigo, mulher? Irmãos, isso daqui era um costume muito comum nos tempos bíblicos. Jesus ele chamava as mulheres literalmente de mulher. Ei, mulher, vou dar um exemplo para vocês. Ó, a mulher samaritana lá em João capítulo 4, ele chama a mulher samaritana de mulher. Ei, mulher, dá-me de beber aí. Aí ela fala, nossa, mas como sendo tu judeu me pede de beber água, né? E Jesus fala para ela, se você soubesse quem te pede água, você que estaria pedindo, implorando para te dar água. Então, assim, Jesus ele sempre usa o termo, né? Ei, mulher. A gente vê depois também Jesus falando para a mulher adúltera, lá em João capítulo 8, ele fala, mulher, vá, a tua fé, né? Vai e não te peque mais.
A gente vê também Jesus falando mulher para a própria mulher do fluxo de sangue. Então Jesus ele cura ela e fala para ela, né, ó, mulher, a tua fé te salvou. Então usar esse termo mulher, irmãos, não é no sentido ruim. Tipo, ô mulher, o que você quer? Não é nesse sentido. Nos tempos bíblicos era uma forma amigável de falar para as mulheres. Chamava, ó mulher, faça isso, faça aquilo. Então Jesus falou para ela, né? O que tenho eu contigo, mulher? Não é no sentido de ofensa. Mas o que ele estava dizendo ali? Ó, a minha hora, ele não estava falando literalmente como o filho, mas ele estava falando como o Messias. A minha hora de se revelar ainda não é chegado. Irmãos, Maria sabia que Jesus era o ungido. Ela sabia exatamente quem era Jesus. Só que aí ela fala, a minha hora ainda, Jesus fala para ela, a minha hora ainda não é chegado. Porque existe um tempo para que as coisas de Deus aconteçam. E isso daqui nos ensina também, irmãos, que o tempo de Deus é diferente do tempo nosso. A gente não está sempre atrelado, né, a esse tempo humano nosso, porém o tempo de Deus ele é totalmente diferente do tempo do homem. O tempo de Deus agir é diferente do tempo do homem. E olha que interessante que acontece aqui, ó. Então a Maria fala para ele, né, que acabou o vinho, e ele fala, que tenho eu contigo, mulher? E ele continua aqui, ó, não é chegada a minha hora ainda. Olha o que aconteceu, ó. Aí a sua mãe disse assim aos serviçais, a Maria, seguinte, galera, façam tudo que Jesus mandar. E ali perto, então, havia 6 potes de pedra. Irmãos, antes de avançar para esse pote aqui, vamos ver esse versículo aqui que eu acho bem legal. Jesus falou assim para Maria, Maria, ainda não é minha hora. Aí Maria pega e fala, fechou, hein? Beleza. Aí ela chega, vai nos serviçais e fala assim para os serviçais, seguinte, pessoal, façam tudo que Jesus mandar. Tudo que ele pedir para vocês, vocês façam. Mas espera lá, o Jesus não acabou de falar que não era a hora dele ainda? Por que agora Maria está falando, né? Ó, façam tudo que ele mandar. Irmãos, ela era mãe, ela conhecia Jesus. Ela sabia que Jesus não ia aguentar, não suportaria ver tamanha humilhação na casa daquela mulher, daquela família que estava se casando agora. Ele sabia que Jesus ele ia entrar com providência uma hora ou outra. E às vezes, irmãos, isso acaba nos influenciando de forma negativa. Às vezes a gente acaba esquecendo quem é Deus, quem é Jesus. A gente já está tão acostumado, né, irmãos, aquele Jesus dos filmes, das séries, e a gente acaba esquecendo quem é Deus. A gente acaba esquecendo que a vontade maior de Deus é estender a mão para nós. Às vezes a gente está doente, a gente fala, se eu mereço estar doente, né? Eu nem vou orar para Deus porque eu não mereço ser curado. Irmãos, na verdade, a vontade de Deus é de te curar. A vontade de Deus é de restaurar teu casamento. A vontade de Deus é de restaurar a tua vida financeira. Então, a Maria tinha esse consentimento, ela tinha essa informação, ela sabia exatamente disso. Ela falou assim para os serviçais, façam tudo o que ele falar. Mesmo que ele tenha falado que não vai fazer nada, porque não é a hora dele. Mas ela sabia que no interior de Jesus, Jesus tinha a intenção pura, real, de abençoar esse casal que estava chegando agora, que estava se casando. E isso daqui, irmãos, ensina uma grande lição para nós. A gente tem que esperar o melhor de Deus para nós. Às vezes a gente vive uma vida que fica falando, isso aí não vai melhorar nunca, né? Às vezes tem o esposo na bebida lá, a esposa, né? E fala, isso aí não vai melhorar nunca. Na verdade, não, irmãos. A expectativa que a gente tem que ter é, uma hora vai melhorar, porque Deus já nos decretou essa vitória. Então, é esse consentimento, é esse entendimento que a gente precisa ter em relação a esse acontecimento. E olha que ela falou assim para os serviçais. Ali perto, então, né, façam tudo o que ele disser. E aconteceu, ali perto tinha 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificação, para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Aqui eu já quero passar uma informação, irmãos. Esses potes, né, que os judeus usavam para purificação eram potes, literalmente, né, a gente já estudou isso no Antigo Testamento, né, no curso do Brit, mas eram potes que as pessoas iam lá e lavavam as mãos. Esses potes eram grandes. O que eles fizeram ali então? Eles pegaram 6 potes desses, né, que eram muito grandes, e fizeram ali, né, higienizaram ali e falaram para colocar água. Aqui, irmão, já quero falar um pouquinho para vocês, Esses 6 potes, né, trazendo para as medidas nossas, tinha aproximadamente 700, olha que interessante isso, irmãos, tinha aproximadamente 720 litros de água dentro desses potes. Vamos ver aqui então, então tinha ali, 6 potes de pedra que eles pegaram, né, 6 potes de pedras, e eles disseram assim, então disse Jesus aos serviçais, encham esse lugar aí, né, esses 6 potes, e encham de água. E eles encheram até a borda. Então Jesus disse assim para eles, agora, daqui a pouquinho eu vou ler um pouco sobre isso, vamos voltar aqui então,
Então eles pegaram 6 potes de água e levaram ali, né? Higienizaram todo aquele lugar. Aí Jesus falou para eles, né? Então enche esse pote aí de água. Resumindo, irmãos, pegaram 6 litros, 6 litros não, né? 6 potes desses enormes de pedra, jogaram água ali. Irmãos, se a gente fosse fazer essa conversão, só para vocês entenderem, eles pegaram aproximadamente 720 litros de água. 720 litros de água, irmão, é muita água. Só para vocês terem uma ideia em relação, né, o que aconteceu ali. A Bíblia diz, então, que eles encheram esse 720 litros de água em 6 potes e o que aconteceu depois? Ó, vamos ler aqui. Ó. Agora que ele estava cheio de água, né, esses potes, o que Jesus falou assim? Ó, agora que vocês encheram aí de água, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Irmãos, olha a fé de Jesus, né? Olha como que as coisas são bem complicadas, né? Quando a gente olha na visão assim bruta do texto, né? Por quê? A Bíblia diz que Jesus pegou então, encheu de água e falou assim: ó, agora que você pega um pouquinho dessa água aí e leva para o serviçal, leva para o mestre-sala, isso daí, esse vinho. Irmãos, ele em nenhum momento ele falou assim, ó, transforme água em vinho. Não existe esse momento. Em nenhum momento ele fala assim, ó, abracadabra, vire água. Ele simplesmente, irmão, pegou a bandeja ali que tinha, o pote que tinha água, falou, tire um pouquinho, agora pegue esse vinho e leve ali para o serviçal. Chegando no serviçal, olha o que aconteceu, irmãos. E eles fizeram assim. E o encarregado da festa, né, provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde veio, embora soubessem que os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Aqui, daqui a pouco a gente vai ler isso aqui. Ó. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Só para vocês entenderem a gravidade do que foi aqui, né? Basicamente 720 litros de água foram transformados agora em vinho. Quando o serviçal bebeu aquele vinho, ele falou assim para o noivo, a Bíblia diz assim, ó, chame lá o noivo. Depois que ele experimentou, ele falou, ó, chama lá o noivo. O que aconteceu, irmãos? Então chamaram ali, né, o noivo, aí o serviçal disse assim, ó, todos servem o primeiro vinho melhor na parte primeira, né? Depois que os convidados já estão um pouquinho mais alterados ali, já beberam bastante, aí vocês colocam ali o vinho inferior para ser servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Irmãos, olha o que o serviçal falou. Geralmente nas festas, vocês servem o melhor vinho no começo. Por que você serve o melhor vinho no começo? Porque, nossa, olha, que vinho maravilhoso, né? Que vinho gostoso. Então você serve esse vinho no começo, depois que as pessoas já estão um pouquinho mais felizes, né? Estão um pouquinho mais altas, sei que eu posso dizer, aí você começa a diminuir um pouco a qualidade. Por quê? Porque assim eles nem vão perceber que a qualidade do vinho foi diminuída, porque eles já beberam muito. Aí o serviçal falou assim, ó, porém vocês guardaram o melhor vinho para o final. Então vocês já serviram um vinho que era muito bom e agora vocês estão servindo um vinho que é muito melhor. Olha que interessante isso, irmãos. E aqui a Bíblia fez questão de falar sobre isso. E por que Jesus, então, aliás, por que a Bíblia enfatiza tanto essa questão? Irmãos, vamos fazer uma conta aqui bem simples, ó, só para vocês entenderem o que Jesus fez naquele momento. 720 litros de água agora viraram 720 litros de vinho. Irmãos, só para vocês terem uma conta mais ou menos, né? Quando o vinho ele era muito ruim, é um vinho mediano ali, um vinho bem meia boca. Esse vinho, irmão, custava mais ou menos 1 denário por meio litro. Então, um exemplo, você trabalhava um dia inteiro para ganhar 1 denário. Denário é uma moeda romana. Então, você trabalha o dia inteiro e você consegue 1 denário. Esse 1 denário você compra basicamente meio litro de vinho. Vocês estão entendendo? Se a gente for fazer a conversão, irmãos, a Bíblia diz que eles tiveram pelo menos 720 litros de vinho. É o equivalente, irmão, se for vinho ruim. Se for vinho ruim, é equivalente a 720 dias trabalhados. Então, um trabalhador comum, ele tinha que trabalhar 720 dias, basicamente 2 anos, né, 2 anos e pouco, para conseguir comprar a quantidade de vinho que tinha naquele lugar. Mas aí a Bíblia é maravilhosa, irmão, porque ela fala assim, ó, esse vinho não é de qualidade inferior. Esse vinho aqui, ó, é o melhor vinho que tem aqui até agora. O vinho que vocês deram é ótimo, só que esse vinho aqui, ele é muito melhor. Então assim, irmãos, vamos lá, né? Então, se a gente for transformar isso em reais, um vinho bom na época de Jesus, ele equivalia a 3 dias de trabalho por 1 litro.
Vinho ruim, você trabalha um dia, 1 denário, você compra 1 litro. Agora, vinho bom, vinho excelente, você trabalha 3 dias para comprar 1 litro. Irmão, se a gente fizer essa conta, a gente está falando que eles tinham que trabalhar pelo menos 2.600 dias. Irmãos, 2.600 dias para eles conseguirem comprar 720 litros de vinho. Irmãos, trazendo para o dinheiro real nosso, a quantidade de vinho que Jesus abençoou esse casal, se a gente for converter em reais, é o equivalente, irmãos, a 111 mil reais. É aproximadamente 111 mil reais. Irmãos, olha que coisa mais impressionante. Deus, o Jesus é realmente aquele que nos impressiona. Jesus, ele é realmente aquele que é o abençoador, ele é o galardoador. Então, olha que legal. Esse casal, irmãos, ele já estava começando a vida com pelo menos 100 mil reais. Irmão, 100 mil reais assim, ó, na lata. 100 conto para você começar o seu casamento. Irmãos, foi ou não foi um bom investimento que eles fizeram em chamar Jesus para a festa? Jesus, só de presente de casamento para eles, irmãos, deu aproximadamente 100 mil reais. Como se Jesus estivesse tirando 100 mil reais, né, e dando para eles, falou, comece a vida de vocês. Por quê? 720 litros de vinho, vocês não vão conseguir gastar tudo agora. E o que sobrar? O que sobrar vocês vendem. Então, basicamente, 100 mil reais, irmãos, foi a quantidade monetária, transformando para o dinheiro de hoje, que Jesus abençoou esse povo. Irmãos, isso que eu estou falando é justamente para dizer que o mesmo Jesus que transformou a água em vinho naquele momento, é o mesmo que faz isso hoje. Talvez a sua vida financeira não esteja tão bem equilibrada hoje, mas saiba que Jesus ele pode transformar a água em vinho. Talvez o seu casamento também, né, já está só na água ali, né, já passou o vinho, já passou a alegria, mas Jesus é aquele que transforma a água em vinho. Em todas as áreas da nossa vida, irmão, saiba que Deus ele tem a intenção real de transformar aquela água, aquela coisa ruim que não vale mais nada, em vinho, em alegria, em coisa nova. Sempre que você lê na Bíblia sobre o vinho, saiba que está atrelado à alegria e um ciclo novo que inicia na vida. Então hoje, irmãos, eu já quero falar para vocês aqui que tem ciclos novos iniciando. Você pode pegar essa palavra e amarrar ela para a sua vida. Receba essa palavra, irmão, porque tem vinho novo sendo gerado na tua vida. Tem vinho novo que Jesus está entregando na tua mão hoje, seja vinho na área financeira, seja vinho na área do casamento, seja vinho na área espiritual, a partir de um renovo. Saiba que tem vinho novo entrando na sua vida. Basta você pegar essa palavra e crer, porque é uma palavra bíblica. O maior prazer de Deus é nos abençoar. A maior alegria de Jesus nesse casamento não foi nem participar, mas foi poder abençoar esse casal novo, já dando um baita de um presentão, né, que começaram uma vida nova já, né, muito bem. Isso daqui nos ensina, irmãos, que a gente precisa sempre convidar Jesus para entrar na nossa vida. Então, vamos continuar lendo aqui, então, ó. Então, esse sinal foi maravilhoso. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse sinal foi miraculoso, foi maravilhoso, lá na cidade de Caná da Galileia. E foi o primeiro que Jesus realizou. Então aqui a gente já vê, né, que o primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento. Irmãos, o que isso nos ensina? Que a prioridade de Deus sempre foi constituir família. A gente vê lá no Éden, Deus viu que o homem estava só e falou, não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma disjuntora, uma moça para ajudar ele. E ele vai lá então e faz a Eva. E olha que interessante isso, né, irmãos? A primeira coisa que Deus instituiu na terra para o ser humano foi uma família, foi um casamento. Então a gente vê que Deus se alegra na união entre um homem e uma mulher. Deus se alegra na união de uma constituição de família. Então Deus ele operou o seu primeiro milagre dentro de uma família. O que isso ensina para nós? Que Deus ele tem o prazer em abençoar a tua família. Deus ele tem o prazer de prosperar a tua casa. Deus ele tem um grande prazer, uma grande alegria de prover o alimento, de prover o sustento, de prover o financeiro. E Deus ele está preocupado sim, irmão, com a tua empresa, com o teu negócio, mas ele está mais preocupado ainda como você vai gerenciar e cuidar da sua família. Ele vai te preparar condições inimagináveis para que você consiga prover na sua casa. Porque esse Deus ele tem uma responsabilidade muito grande com a família. Irmãos, como que foi Jesus que constituiu a família? Ele tem uma responsabilidade muito grande de nos ajudar a cuidar dela. Basta a gente chamar ele o quê, irmãos? Para o casamento. Chama Jesus para o casamento, chama Jesus para a tua casa, para os teus negócios, para a tua família, que sem dúvida as coisas vão começar a prosperar e mudar literalmente, né, da água para o vinho. Então essa é a intenção real, irmãos, de Jesus em relação a isso.
Vamos avançar aqui então, ó. Então foi um milagre ali maravilhoso, miraculoso que aconteceu em Caná da Galileia. E então assim revelou assim a sua glória. Olha aqui, irmãos. E Jesus revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum. Aproximadamente ali, irmãos, 20 quilômetros em média de Caná para Cafarnaum. Ele desceu para lá. Desceu lá com sua mãe, com seus irmãos e com seus discípulos. E ali eles ficaram alguns dias. Irmãos, olha que maravilhoso esse milagre. Esse milagre ensina muito para nós, irmãos, em todos os aspectos da nossa vida. A gente vê que Deus ele se responsabiliza pela nossa família, ele se responsabiliza por nos abençoar financeiramente, ele nos responsabiliza de transformar, né, uma coisa muito ruim, um casamento muito ruim, em um casamento muito bom. Irmãos, imagina que decepção seria para esse casal. Eles já começariam, acredito, que a família brigando. Começariam já o casamento brigando, né? Oh, como que você deixou faltar, né, o vinho? Como que você se propõe a fazer um casamento desse, principalmente nos tempos bíblicos? Sabendo que dura 7 dias e o vinho já acabou. A mulher falaria um monte ali na cabeça do homem. A família da mulher... E com certeza também cairia matando na vida desse varão, porque era a responsabilidade do homem, da família do homem, juntamente com o homem, para prosperar e preparar esse local aí nessa festa. Então seria uma coisa muito desagradável. Só que Jesus interviu, irmãos. Ele interviu na melhor hora. Isso fala para nós, irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é sempre no tempo certo. Às vezes você acha que alguma coisa na sua vida está ruim, não vai melhorar. Saiba que no tempo certo, Deus ele estende a sua mão e nos puxa. A Bíblia fala que Deus, né, ele estendeu a mão para Pedro. Jesus estendeu a mão para Pedro. Pedro estava afundando no barco, né, ficou um pouco com medo. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para Pedro e levantou a Pedro. Então a gente já falou, né, basicamente da estrutura desse milagre. Aqui no material eu coloquei para vocês, ó, todo o contexto desse milagre, como que chegaram até aqui no capítulo 2. Toda essa estrutura do milagre aqui eu já conversei com vocês. E é o seguinte, pessoal, a gente vai começar a tirar algumas dúvidas agora em relação a esse milagre aqui, ó. Vamos lá, né? Os convidados foram esses que a gente já conversou. Aqui, irmãos, aqui eu expliquei já um pouquinho para vocês, ó, o que significa essa palavra, né? Jesus diz para ela, mulher, o que tem o eu contigo? Na verdade tem uma explicação, né? Eu já coloquei para vocês, era um nome, né? Uma tratativa de carinho. Jesus usou essa expressão para diversas mulheres na Bíblia, depois vocês leiam no material. Avançando um pouco mais, pessoal, a gente tem aqui, ó, os potes para purificação dos judeus. Foi o que eu acabei de explicar para vocês também. Irmãos, basicamente 720 litros de água coube ali naquele local, que foram aqueles potes de pedra, e esses 720 litros de água foram transformados em 720 litros de vinho, que é equivalente ao valor monetário, né, nos dias de hoje, aproximadamente ali 100 mil reais a 111 mil reais, dependendo do tipo de vinho. Mas basicamente foi sem conto. Pum, bem ali que Jesus já patrocinou esse casamento. Vamos lá. Aqui, galera, a gente já vai entrar, né, numa questão sobre o vinho ser alcoólico ou não. Agora a gente vai começar a responder algumas perguntas que a gente fez lá no começo, né? O cristão pode beber vinho? Era vinho alcoólico? Não era vinho alcoólico? Como que a Bíblia trata esse assunto? Seguinte, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês, ó, e a gente já vai começar a avançar. Ó. A questão do vinho, pessoal, é uma coisa muito cultural. Então, o que acontece? Existem pelo menos 2 linhas de interpretações sobre isso. Existem as pessoas que falam, não, o cristão não pode ter contato nenhum com vinho, 0 contato com vinho, a Bíblia condena o vinho. E tem a outra galera que é mais moderada, fala, não, o vinho ele é bíblico, porém eu não sigo, né, essa questão de tomar o vinho ou não. Vamos lá, irmãos. A Bíblia diz aqui, ó, em Gênesis capítulo 9, a Bíblia diz que Noé, ao descer da arca, ele plantou uma vinha e tomou um vinho. Ele ficou embriagado. Outra passagem, Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz que as filhas de Ló deram bebida de vinho para o seu pai, para poder engravidar do seu pai, para continuar a sua genealogia. E ali nasceu 2 nações que são amaldiçoadas, né? Depois a gente tem aqui Esther, capítulo 1, a Bíblia diz que o rei Assuero estava bêbado, porque ele bebeu vinho. Mas vamos lá, irmãos, então o vinho ele é uma realidade bíblica. Culturalmente falando, eles tomavam vinho, os judeus eles tomavam vinho. Inclusive, irmãos, essa discussão, né, se o vinho está na Bíblia ou não, isso aqui é uma discussão muito nova. Não é algo que os judeus já têm discutido há milênios. Não, essa é uma discussão muito atual. Então, essa questão se tem vinho, se o cristão pode tomar vinho ou não, é uma coisa muito nova. Por que eu digo isso? Os primeiros cristãos, lá em Roma, eles já tomavam vinho. Então, culturalmente falando, para aquele momento, para aquela época, eles tomavam o vinho. Aí você fala, pô, mas era vinho sem fermentação. Irmãos, vamos lá, né? Só para vocês compreender um pouco mais essa questão aqui. O vinho é uma coisa que os cristãos antigamente já tomavam.
Esse vinho que eles tomavam era a fermentação natural. Quando você toma esses vinhos com a fermentação natural, ele tem um teor alcoólico, ele embora seja muito baixo, mas existe. Então, assim, essa coisa do vinho com álcool é uma coisa nova. Não é uma coisa que começou lá atrás, porque antigamente não tinha essa fabricação como tem hoje, né, com teor alcoólico. Esse álcool que tinha era devido à fermentação. E eles tomavam. Ó, vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Um álcool sem a adição um vinho, né, sem adição do álcool, por fermentação natural, ele chega a alcançar até 14% ali em média, 14, 16% de teor alcoólico no vinho, a fermentação natural. Os vinhos fabricados hoje, né, os vinhos quando você vai na vinícola e tal, esses vinhos eles chegam a ter de 45 a 75% de álcool no vinho. Então o que acontece? Esses álcools são adicionados, não são feitos de forma de fermentação natural. Então o que acontece, irmãos? O vinho que eles tomavam antes não é o mesmo vinho que as pessoas tomam hoje. Então, quando alguém fala, eu tomo vinho porque Jesus tomava, irmãos, é um outro tipo de vinho. Não é o mesmo vinho. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Depois vocês leem, irmãos, em relação a Provérbios, eu vou abrir para vocês aqui, Provérbios capítulo 23. Olha o que o nosso irmão Salomão ele falou aqui, ó. Então vamos lá, né? Antes da gente ler aqui o Provérbios 23, abra na sua Bíblia aí também. Então o que acontece? A recomendação bíblica é que você não fique no alcoolismo. A recomendação bíblica é que você não beba o vinho. Por quê, irmãos? Um abismo chama o outro. Então, o que a Bíblia ensina sobre isso? Não é pecado. Eu não consigo falar, nossa, a pessoa tomou vinho, então está em pecado. Não é pecado, porque os judeus realmente tomavam vinho. Um cristão que toma vinho hoje também não é pecado. Dentro do nosso ponto de vista, não é pecado. Porém, a Bíblia recomenda que não faça isso. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó, Provérbios capítulo 23. Ó, Provérbios 23, versículo 21. O vinho é zombador e a bebida fermenta e provoca brigas. Olha o que Salomão fala, o vinho ele é zombador, ele provoca e causa brigas. Olha o que ele fala, ó, não é sábio deixar-se dominar por elas. Então você está embriagado é pecado. E se você tomar um golinho ali ou outro, a Bíblia fala para você não fazer, porque o vinho ele é enganador. É aquela questão, irmãos, de um abismo chamar o outro. Não é porque é permitido que é lícito fazer. O apóstolo Paulo falou, todas as coisas são lícitas, porém nem todas me convêm. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então o vinho, irmãos, eu não consigo falar, nossa, é pecado tomar. Só que o conselho bíblico é, não tome. Por quê? Um abismo chama o outro. Irmãos, é igual aquela pessoa que é viciada em jogo. Ela começa a fazer um joguinho ali, um jogo do bicho, daqui a pouquinho está num jogo da internet, do tigrinho, depois está num outro joguinho. Quando vê, irmão, essa pessoa perdeu muito dinheiro. E a porta de entrada foi um jogo do bicho ali. Então um abismo chama o outro. A pessoa começa ali, às vezes, né, vê uma pornografia, uma coisa ou outra. Na hora que vê, essa pessoa já está mandando mensagem para outra pessoa. Na hora que vê, já está marcando encontro. Então, um abismo vai chamando o outro. A Bíblia fala que é para a gente se abster disso. Por quê? Um caminho mal vai chamando outro caminho mal. Olha o que Salomão continua dizendo. Ó. Não esteja entre os beberrões de vinho. Olha o que ele está falando. Não esteja entre a galera que beba vinho. Por quê? Entre eles, nem os comilões de carne. Então, Salomão está falando assim, ó, não beba vinho e não fique no meio dessa galera também que bebe vinho. Então, assim, irmãos, aqui a gente já vê realmente, né, que a intenção de Deus você pode beber vinho, mas não é legal que você faça. Olha aqui, avançando um pouquinho mais, ó. Aqui, irmãos, ele dá um pouquinho da consequência daqueles que bebem, ó, versículo 29. Para que não são, né, usais. Para quem são usais? Para aquelas pessoas, aqui, ó, para quem se queixas, para quem as feridas sem a causa e para quem os olhos vermelhos. E ele fala assim, ó, para os que demoram perto do vinho. Irmãos, para os que demoram perto do vinho. Então, Salomão está falando assim, sabe aquelas pessoas com os olhos vermelhos, que já estão meio mal, né? Para quem que são elas, né? Essas pessoas, elas demoram perto do vinho. O que quer dizer isso, irmãos? Eles ficam bebendo por muito tempo. Como o álcool tinha um teor, o vinho tinha um teor muito baixo de álcool, então eles tinham que beber muito. Então eles bebiam muito, esse 14% aí, né, multiplicado por várias taças, dava ali o 100% de álcool, né? Então, embora tenha um teor de álcool muito baixo, eles ficavam muito tempo bebendo. Então Salomão fala, né, ó, se abstenha disso, não vale a pena. Então, assim, irmãos, respondendo a pergunta, né, o cristão ele pode tomar vinho ou não pode? A Bíblia não dá nenhuma condenação sobre isso. Você pode tomar vinho, só que a maior parte da Bíblia não faça.
porque esse abismo pode chamar outro abismo. Irmãos, eu não tenho base bíblica nenhuma para condenar alguém que bebe, só que eu não bebo. Eu prefiro me abster, né, de um tempo para cá em relação a isso. Eu não bebo, eu prefiro não beber. Por quê? Desde quando eu me converti, eu tive esse entendimento que um abismo chama o outro. Então eu prefiro me abster de algumas coisas, mesmo sabendo que não é lícito. Mesmo sabendo que não é pecado, mas também não é lícito, não me convém fazer isso. Respondendo outra pergunta, né, irmãos? O vinho, então, ele pode ser tomado, não pode? É melhor que não tome. Não é pecado, mas é melhor que você se abstenha disso. Vamos lá, irmãos, vamos avançando aqui um pouco então. Ó, eu coloquei para vocês essas informações aqui. Os versículos, depois vocês, no material vou deixar para vocês os versículos para vocês estudarem. Isso aqui que eu falei para vocês, pessoal, é um material que realmente eles podem ajudar você no seu entendimento da Bíblia Sagrada. Esse daqui que eu passei para vocês hoje é um dos milagres, de vários milagres de Jesus. Aqui na apostila do material, né, sobre os milagres de Jesus, aqui tem todas as informações de todos os outros milagres de Jesus. Hoje a gente estudou só um milagre, que é a transformação da água para o vinho. E é o seguinte, galera, eu não abro a formação aqui, né, do Novo Testamento. Para quem não conhece, né, a gente tem uma formação do Novo Testamento, onde a gente estuda o Novo Testamento, a gente estuda todos os milagres de Jesus e todas as parábolas de Jesus. E é o seguinte, galera, eu não abro inscrição dessa turma desde sei lá de quando. Já faz mais de 8 meses que eu não abro turma para estudar o Novo Testamento aqui com a gente. E é o seguinte, galera, para vocês que ficaram até o final dessa live aqui, eu vou falar para vocês então, né, eu vou dar para vocês esse material. Esse material que a gente estudou hoje, né, esse daqui, eu vou liberar para vocês depois lá no grupo. Então, para você que está comigo até o final dessa live aqui, que vai ficar comigo até o final dessa live, eu vou dar esse material para você. Depois eu vou falar um pouco de como você vai obter esse material, né, de como você vai ter esse PDF aí grátis para você. Só que é o seguinte, galera, antes de falar um pouco sobre como vocês terão esse material, eu quero falar para vocês então sobre a nova turma que a gente vai abrir do Novo Testamento. É um curso completo sobre o Novo Testamento, onde a gente estuda a parábola de Jesus, livro por livro do Novo Testamento. A partir de agora, a gente vai estudar não, né? Eu vou mostrar para vocês o nosso material sobre o Novo Testamento, a formação do Novo Testamento. E é o seguinte, galera, deixa eu abrir para vocês aqui, ó. E é o seguinte, galera, muitas pessoas então falam, né, que querem aprender sobre o Novo Testamento, então a gente resolveu modificar a nossa formação do Novo Testamento. Hoje essa formação do Novo Testamento, ela é composta por 3 cursos nossos. Antigamente eram vendidos separadamente. A gente tinha a formação Hadashah, que é a formação do Novo Testamento, a formação Milagre de Jesus e a formação Parábola de Jesus. Antigamente, pessoal, eram 3 cursos divididos, né, vendidos separadamente. Hoje em dia, o que eu fiz? Eu juntei todos eles e eles viraram a formação do Novo Testamento. E vamos lá, pessoal. O que é, então, essa formação do Novo Testamento? 3 cursos em um. Você vai ter um curso para aprender sobre o Novo Testamento, que é o curso Hadashah, que é esse primeiro aqui. É um curso com mais de 100 aulas, né? Eu estou adicionando aulas ali sempre. Aqui depois a gente vai ter um curso específico sobre os milagres de Jesus. Irmãos, tudo que vocês precisam saber sobre os milagres de Jesus, vocês terão acesso nesse conteúdo aqui. Então lá você vai aprender, por exemplo, sobre esse milagre que a gente estudou hoje. Você vai aprender sobre, lá no tanque de Betesda, era um anjo que chacoalhava a água ou não era? Todas essas informações dos milagres você vai ter acesso nesse curso. Aqui nas parábolas de Jesus, a gente vai estudar todas as parábolas de Jesus, desde a primeira até a última. E é o seguinte, esse daqui então é a nossa formação do Novo Testamento. Antes eram 3, agora é uma só, com tudo incluso. E é o seguinte, galera, vou mostrar para vocês então aqui um pouquinho de como que é cada uma dessas apostilas. A apostila da parábola de Jesus, a apostila do Hadashah e a apostila dos milagres. São 3 apostilas, 3 cursos em videoaulas e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco. Ó. Essa apostila então, galera, é a apostila das parábolas de Jesus. Esse material é o mais completo que existe hoje na internet que falam sobre as parábolas de Jesus. Aqui, por exemplo, então no primeiro capítulo eu falo um pouquinho o conceito de parábolas. Depois a gente vai avançar e vai ver a primeira parábola aqui, ó, a parábola do semeador. Pessoal, essa parábola aqui ela é maravilhosa. Eu dei toda a explicação dessa parábola aqui, porque a Bíblia fala que o semeador saiu a semear e caía ali, pessoal, a semente. Essas sementes que caíram em 4 solos. Caiu aqui à beira do caminho, ali em lugares que tem pedras, né, em lugares rochosos, em espinhos e na terra boa. Pessoal, olha que legal isso. Cada uma dessas terras que caiu, né, a semente,
representam um dos filhos da Páscoa. Então a gente sabe que na Páscoa judaica existem pelo menos a história dos 4 filhos. Os 4 filhos aqui são representados nessa parábola. Então existe o filho sábio, o filho perverso, o filho simples e o filho que nem sabe o que pergunta. Então, na verdade, essa parábola do semeador está fazendo uma menção direta a esses 4 filhos. Então, essa parábola aqui é maravilhosa, que eu deixei toda a explicação para vocês. E é o seguinte, pessoal, aqui avançando mais, ó, a gente vai ter outras parábolas. Essa parábola aqui sobre o reino dos céus e o grão de mostarda. Muitas pessoas acham que Jesus estava falando de fé. Não, beleza, a parábola do grão de mostarda é sobre fé. Na verdade, não, irmãos. Essa parábola aqui está falando sobre uma nação, está falando sobre outros conceitos milenares que a gente detalhou aqui nesse material aqui. Então, assim, pessoal, esse daqui, então, é a nossa apostila sobre as parábolas de Jesus. E o mais legal aqui, pessoal, que não tem nada de textinho gerado com IA, é escrito mesmo. Eu peguei e escrevi ali, fazendo exegese bíblica, eu fiz várias midrashes dos textos judaicos sobre esses temas. Então é um material muito completo que vai ajudar você a entender parábola por parábola de Jesus. Essa parábola aqui, por exemplo, é a parábola do tesouro escondido. Essa parábola aqui é perfeita, tem muitas aplicações pessoais aqui que a gente aprende com essa parábola. E eu vou avançar um pouco para vocês aqui, pessoal. Essa daqui é uma outra parábola também, que é a tradição dos anciões. O que contamina um homem? Irmãos, para entender a parábola da tradição dos anciões, você precisa entender sobre quem eram os fariseus, quem eram os zelotes, quem eram os saduceus e quem eram os essênios. Toda essa explicação aqui eu coloquei para vocês. Ó, e de bônus eu coloquei ainda quem eram os herodianos. Toda a explicação, para entender essa parábola, vocês aprenderam nesse material. E é o seguinte, pessoal, eu vou avançar aqui, ó, eu vou mostrar a outra apostila para vocês. Essa apostila, então, é da parábola de Jesus, que sem dúvidas nenhuma é o melhor conteúdo que tem na internet hoje sobre as parábolas. Vamos avançar aqui, ó. E agora eu vou mostrar para vocês essa apostila aqui, que é a apostila completa sobre os milagres de Jesus. Inclusive, a aula que vocês tiveram hoje é um dos conteúdos dessa apostila aqui. Seguinte, galera, aqui nessa apostila a gente aprendeu todos os milagres de Jesus. E o mais legal aqui que eu falo um pouquinho, ó. Por exemplo, a gente vai estudar a cura de um leproso. Eu não falo só sobre o leproso, eu falo o que era a lepra, como que os leprosos viviam. Então a parte cultural é sempre explicada também em cima de cada um dos milagres. Então aqui eu coloquei toda a explicação no grego, no hebraico. Realmente esse material aqui ele vai te ajudar muito a entender todos os milagres de Jesus e aplicações que podem mudar a tua vida, aplicações que podem transformar a sua vida aí espiritual. E embaixo de cada milagre eu coloco também aplicações aqui, ó, práticas sobre cada um dos milagres. Vamos avançar aqui um pouco, ó. Seguinte, pessoal, aqui eu falei um pouquinho sobre a cura do servo, né, do centurião ali de Cafarnaum. Avançando um pouquinho mais, ó, a gente tem toda a explicação aqui, o que era um centurião, quem que era esse servo, por que Jesus curou ele. Depois a gente tem aqui, ó, a cura da sogra de Pedro. As pessoas acham que é apenas uma febre que deu ali, na verdade, vai muito mais profundo, né? A gente estuda aqui qual que era a doença que essa mulher sofria, que Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Avançando um pouco mais, pessoal, a gente tem aqui, ó, Jesus apazigua a tempestade. Avançando um pouco mais ainda, ó, a gente tem aqui, ó, o endemoniado gadareno. O que é essa legião de demônio que Jesus falava? Então, essa legião de demônio eu explico nesse texto aqui. E é o seguinte, galera, são vários milagres e aqui vocês terão acesso tanto a esses milagres aqui em PDF como também nas videoaulas. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, vamos abrir mais um milagre aqui para vocês verem, ó, a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, por que essa mulher tinha tanta fé que se ela tocasse na hora de Jesus, ela seria curada? Justamente porque existiam profecias lá em Malaquias capítulo 4. Se Jesus fosse o Messias, como foi programado, prometido, então só se ela tocar na hora de Jesus, ela seria curada. Isso porque ela já acreditava na profecia dos profetas. É o seguinte, galera, vamos mostrar agora para vocês o Hadashah, que é o do Novo Testamento. É esse material aqui, pessoal. Esse aqui é o manual do Novo Testamento. Esse manual do Novo Testamento tem mais de 240 páginas. Hoje é um dos melhores materiais, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, que falam sobre o Novo Testamento. Aqui a gente vai estudar todos os livros do Novo Testamento, a data que foi escrita, a autoria, os principais personagens de cada um dos livros e depois os principais acontecimentos de cada um dos livros. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para você. Aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês dos acontecimentos. Ó. Aqui a gente está estudando sobre Pôncio Pilatos e aqui a gente vai ver os acontecimentos. Olha que legal, ó. Aqui a gente aprende pelo menos 5 lições sobre a genealogia de Jesus.
Avançando um pouquinho mais, a gente vai aprender, ó, por que Jesus nasceu na tribo de Judá e não na tribo de Levi. A gente tem aqui, ó, por que Jesus usava sempre o número 14? Como que foi realmente o nascimento de Jesus? O crente ele pode acreditar em horóscopo ou não? A Bíblia diz que os magos do Oriente viram as estrelas, seguiram as estrelas e foram encontrar Jesus. Isso é bíblico ou não é bíblico? Então todas as informações do Novo Testamento você encontra nesse material. O que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Sobre os 7 céus, você fala, pô, mas aí 7 céus, não é 3 céus? A Bíblia diz que é um pouco mais. Então a gente vai aprender também sobre por que o arcanjo Miguel disputou o corpo de Moisés e vários outros assuntos que você vai estudar nesse material. É o seguinte, galera, eu poderia ficar falando aqui dos 3 materiais que são muitos, porém eu vou passar para vocês então os valores. Já tem gente desesperada aqui mandando, né? Qual que é o valor? Como que eu faço então para ter esse material? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, ó. Então eu já mostrei para vocês aqui um pouco de como que é cada uma das apostilas por dentro. Agora eu vou falar para vocês, galera, os 13 entregáveis, os 13 bônus que a gente separou para vocês. Então, para quem adquirir, né, agora, entrar nessa primeira turma do ano, vocês terão aqui alguns benefícios. Quais serão eles? Então, o primeiro entregável, pessoal, que vocês vão receber, isso aqui são depoimentos, viu, galera? Várias pessoas mandam depoimento para nós, falando que tem o material, que está gostando muito, que o material transformou, né? Tem gente que usa o material lá na igreja. Então, realmente é um material muito abençoador. E vamos lá, pessoal. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, os entregáveis que a gente vai preparar para vocês e vai mandar para vocês, né, os acessos apenas hoje, né, nessa turma aqui que inicia agora. Vamos lá, quais são os 13 entregáveis então? O primeiro entregável, pessoal, é o curso completo, a formação das parábolas de Jesus. Então eu vou colocar para você disponível todas as parábolas de Jesus em PDF, que é aquela apostila, e eu vou liberar também as aulas. As aulas estão sendo gravadas, né? A gente está colocando basicamente semanais ali várias aulas sobre as parábolas de Jesus. Então a primeira coisa que você vai ganhar é isso. Só um detalhe, pessoal, o valor dessa apostila mais o curso, ele é R$ 297. Se você for comprar o curso hoje, Moisés, eu quero fazer o curso Formação Parábola de Jesus, qual que é o valor? R$ 297. Mas fique tranquilo, pessoal, não vai ser esse valor aqui hoje, para quem está nessa live especificamente hoje. Vamos avançar aqui, ó. O segundo item que você vai receber é o curso, a formação dos milagres de Jesus. Então você vai ter acesso ao curso Formação das Parábolas e o curso da formação Milagres de Jesus. É um curso completo com todos os milagres de Jesus, tudo explicado em videoaula, assim como você está vendo esse vídeo hoje. Você também vai ter aqui dos outros milagres. E o curso, pessoal, ele é vendido separadamente por R$ 297. Então, saindo dessa live, você fala, pô, mas eu quero comprar o curso. Beleza, R$ 297, é esse valor aí. Depois você vai receber também a formação Hadashah. Pessoal, essa formação Hadashah é uma formação do Novo Testamento. É um curso completo com tem mais de 60 videoaulas lá e a gente está sempre adicionando videoaulas novas, que é o curso do Novo Testamento. Vai desde o livro de Mateus até o livro de Apocalipse. Então, esse curso, pessoal, ele também é vendido por R$ 297. Se você entrar agora no meu WhatsApp e falar, mas quer estudar o Novo Testamento? Ok, R$ 297. Pessoal, só de curso aqui já foi R$ 900. 3 cursos, né, por R$ 300, já foi R$ 900 só de cursos. Vamos avançar aqui um pouco. Eu vou entregar para vocês também o Manual dos 12 Apóstolos, que é um material completo de PDF. Ele é vendido por R$ 149. Irmãos, nesse material dos 12 Apóstolos, você vai ter acesso a quem foi cada um dos apóstolos, como que foi a morte de cada um dos apóstolos, os seus nomes, o que significa cada um, como que foi o ministério apostólico de cada um deles. Então esse material ele é completo, que vai te ensinar tudo sobre a vida dos apóstolos. Avançando um pouco mais, a gente tem o quinto item que eu vou disponibilizar para vocês que estão nessa live hoje, que é a linha do tempo do Novo Testamento. Pessoal, esse material ele é muito importante, porque você vai ter acesso a como que é literalmente, né, os principais acontecimentos do Novo Testamento em ordem cronológica. Eu vou dar um exemplo para vocês. O livro de Gálatas, ele foi um dos primeiros livros do apóstolo Paulo a ser escrito. Embora não pareça, né, porque ele está lá no finalzinho, mas ele foi um dos primeiros livros a ser escrito. Outro exemplo, a gente tem aqui o livro de Marcos, que foi o primeiro evangelho, embora ele esteja na posição ali que não é a primeira. A gente tem depois o livro de Mateus, o livro de Lucas. Então, os livros estão na ordem errada na Bíblia. Então, aqui eu coloquei para vocês toda a ordem cronológica dos principais acontecimentos.
É o seguinte, galera, vocês vão ter também um plano de leitura do Hadashah, então não adianta você ter todo esse material e não ter um plano de leitura. Então você vai ter um plano de leitura, você pega o seu plano de leitura, vai lendo, vai escrevendo, para você aprender ainda mais. Seguinte, você vai ter também um plano de leitura das parábolas de Jesus, para você não ficar perdido. Você vai ter 3 aulas que eu gravei, pessoal. Essas 3 aulas aqui são muito legais. Eu gravei essas aulas aqui com alguns alunos alguns anos atrás. Na verdade, foi ano passado, né? Eu gravei essas aulas com eles ao vivo. E essas aulas eu vou deixar para vocês aqui o replay lá no portal do aluno também. Onde a gente estudou sobre vários temas. Um exemplo, Eliseu quando amaldiçoou aquelas crianças. Será que eram crianças mesmo? Por que Eliseu amaldiçoou aquela galera? Tem um segredo por trás, e nessas aulas aqui eu falei um pouco sobre isso. Depois vocês terão acesso aqui ao grupo de alunos no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o material, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as videoaulas, os cursos, acesso, você pode tirar no grupo de alunos. Sem contar que é um grupo de interação, onde você vai conhecer outras pessoas, conversar, enfim. Você vai ter acesso também ao certificado. Você vai ter acesso também ao nosso portal de aluno premium, que é um portal de aluno onde você só entra lá e já vai ter tudo cadastrado para você assistir. Você vai ter acesso também ao nosso guardião. Pessoal, depois eu vou explicar um pouco mais detalhado o que é o guardião. O guardião é alguém da minha equipe que vai te auxiliar nos seus estudos. Então, o guardião, quando você vira um aluno nosso, ele vem aqui e ele te ajuda. Ele fala, e aí, Joãozinho, você está conseguindo estudar? E aí, meu irmão, você está conseguindo compreender melhor? Está com alguma dúvida? Então, vou colocar um guardião, né? Como se fosse um anjo da guarda da nossa equipe, para ficar aí na sua cola, né? Te incentivando a estudar sempre. Depois você vai ter acesso à nossa jornada de recompensa. Sempre que você concluir um módulo do nosso curso, você é recompensado. Por que eu faço isso? Porque eu quero que você aprenda ainda mais. Sempre que você aprender algo novo aqui com a gente, você será recompensado por isso. E é o seguinte, pessoal, os 3 entregáveis, então, são esses. Recapitulando, se a gente fosse somar, pessoal, se a gente fosse somar todos os 13 bônus que a gente vai entregar para vocês nessa turma, ficaria facilmente aqui um valor de R$ 2.858. Se você for comprar tudo isso que eu falei para você agora, de forma separada, só as 3 formações aqui, pessoal, formação das parábolas, formação dos milagres e a formação Hadashah, cada uma delas é R$ 300. Cada uma delas. Então, só de valor de bônus que eu estou entregando para vocês aqui, já soma mais de R$ 2.858. Aí você fala, pô, Moisés, eu não tenho esse valor para investir no curso. Irmão, fica tranquilo. Não vai ser a metade desse valor. Se fosse a metade do valor, irmão, seria 1.429. Não é a metade. E não é nem a metade da metade. Irmãos, quanto que é então para entrar nessa primeira turma do ano da formação do Novo Testamento? Para eu ter acesso a tudo isso daqui, os 3 cursos completos. Quanto que é? Vamos lá, irmãos. Exatamente esse valor. Irmãos, R$ 297. R$ 297 você vai ter acesso a 3 formações. Irmãos, essas formações são vendidas separadamente. Uma formação do Hadashah é R$ 297. Inclusive, tem até alunos que estão comentando aqui agora que falam, pô, Moisés, eu entrei na turma anterior e paguei 297. Irmãos, faz parte. R$ 297 foi para aquela turma. Agora a gente reformulou tudo. Então, para quem está nessa live, quem está aqui comigo até agora, o valor das 3 formações, mais todos esses entregáveis por apenas 12 vezes de R$ 29,70. Irmãos, é menos de uma pizza por mês. Menos de uma pizza por mês para você alavancar o teu ministério. A quantidade de informações, de conhecimento que você vai ter através desses 3 cursos, sem dúvida, é um valor que você não consegue nem mensurar a forma de pagar, porque sem dúvidas vale muito a pena. Então esses 3 cursos, a formação dos parábolas de Jesus, a formação dos milagres, a formação Hadashah, os 3 cursos completos por apenas R$ 297. Irmãos, eu nunca fiz isso na vida. Nunca. Não tem nenhum aluno que tenha falado isso. Ah, mas eu comprei os 3 por preço de 1. Mentira, não existe. É a primeira vez na história, irmãos, que eu estou fazendo isso. Eu estou literalmente colocando aqui, né, todos os nossos cursos do Novo Testamento à sua disposição. Então, para você que está comigo até hoje, está até agora na live comigo, os 3 cursos, ao invés de você pagar R$ 300 em cada um, que vai dar R$ 900, você vai ter os 3 cursos mais os outros bônus por apenas R$ 297.
Irmão, hoje você tem a escolha. Você pode continuar estudando a Bíblia como você acha que deve ser estudado, ou você pode pegar um atalho. Esse atalho, irmão, que eu estou falando, é um acelerador de resultado. Eu quero pegar tudo que a gente já produziu. São anos trabalhando, são mais de 8 anos escrevendo materiais na internet, escrevendo nossos materiais, sem copiar de ninguém. Sempre estudando, né, direto do hebraico, direto do grego. Eu vou pegar todas essas informações que eu reuni em mais de 12 anos de estudos e vou entregar nas tuas mãos, grátis. Basicamente grátis, né? Então, assim, irmãos, não tem como, não tem como você sair dessa live hoje sem tomar uma iniciativa. Sendo bem sincero, irmãos, se eu fosse você, eu já clicava no botão que vai aparecer em algum lugar aqui agora para você já fazer a sua inscrição. Irmãos, em algum lugar dessa tela já vai estar liberado o botão. Para você que já entendeu o que é isso e a oportunidade que você está recebendo hoje, clica no botão verde que está em algum lugar dessa tela e já faça a sua inscrição. Por quê, irmãos? Porque depois o valor vai subir. Depois eu não vou vender mais, não vai ter mais essa, irmãos. De vender 3 formações a preço de uma, não existe isso. Eu estou fazendo especificamente para essa turma, para quem está presente nessa live. Por quê? Depois o valor vai subir. Não faz sentido eu vender 3 cursos que já são vendidos separadamente por valor de um. Então, assim, irmãos, essa, sem dúvida, é a melhor oportunidade que você tem hoje para aprender ainda mais sobre o Novo Testamento e acelerar os seus resultados de uma vez por todas. Você tem a opção hoje de simplesmente ignorar tudo que eu falei e falar, não, vou estudar sozinho e tentar ficar patinando, ou você tem a opção de literalmente, né, dar a mão para mim, dar a mão para minha equipe e realmente dar uma acelerada aí no seu ministério, dar uma acelerada aí nos seus estudos bíblicos e dar uma acelerada também na sua comunhão com Deus. Porque conforme você aprende ainda mais da Bíblia, mais vontade você vai ter para orar e mais próximo de Deus você vai ficar. Isso é uma coisa muito óbvia. E é o seguinte, irmãos, esse valor aqui de R$ 297, você pode parcelar em 12 vezes no cartão ainda. Se você ficar com dúvida, pô, mas será mesmo, né, que eu consigo pagar? Irmãos, é menos de uma pizza por mês. E eu vou colocar para vocês aqui, pessoal. Isso aqui tudo, então, ó, todo esse material aqui que eu coloquei para vocês vai sair apenas exatamente esse valor aqui, ó, R$ 297, podendo pagar à vista, no Pix, no cartão ou no boleto. No cartão tem uma taxinha ali, bem minúscula, mas tem, então vai ficar um pouquinho maior aqui, né? Vai ficar um pouquinho mais de 297. É o seguinte, pessoal, tudo aqui que eu estou fazendo para vocês é literalmente para ajudar, galera. Irmãos, cada uma dessas formações, elas são vendidas separadamente. Hoje elas estão sendo entregues as 3 para você. As 3 formações a preço de uma. Nem o Subway faz isso, irmão, porque o Subway você compra um e leva outro, né? Aqui você compra um e leva 2. Então você vai ter acesso a todo esse material aqui por apenas R$ 297. E é o seguinte, galera, eu faço ainda um termo de comprometimento com vocês aqui. Por lei, você tem 7 dias de garantia para você ter acesso ao material. Então, se em 7 dias você não gostou, você pode pedir seu reembolso. Irmãos, eu confio tanto nos 3 materiais nossos, nas 3 formações, que eu vou estender um pouco isso. Mas eu fiz e não gostei. Irmão, você tem 30 dias para pedir seu reembolso. 30 dias. Você vai lá, vai fazer os cursos, vai fazer as aulas, vai estudar o material. Você fala, pô, Moisés, 30 dias eu não gostei. Irmão, tá aqui, ó. Manda sua chave Pix aí. Vou fazer um reembolso para você. Você me chama no WhatsApp lá, eu faço um reembolso para você e vida que segue. Não tem problema nenhum. Então, assim, irmãos, não faz sentido nenhum mesmo você não tomar essa iniciativa hoje. Hoje, tá, literalmente, né? É eu que estou pegando toda a responsabilidade, porque eu vou entregar todo o material para você, eu vou dar todo o suporte que nenhuma faculdade te daria, eu vou te dando todo esse suporte, toda essa estrutura de curso para que você realmente avance nos seus estudos bíblicos. É o seguinte, galera. Esse daqui então é o valor, o botão já está aqui na tela e eu vou deixar um recado para vocês aqui, ó. Para as pessoas que se inscreverem hoje, preste muita atenção no que eu estou falando, para você que se inscrever hoje, eu ainda vou dar um bônus exclusivo para quem está nessa live. E que bônus que é esse, Moisés? A gente tem um curso que está em gravação, que é um curso das 7 igrejas do Apocalipse. Irmãos, é um curso completo, onde eu vou falar sobre cada uma das igrejas. Lá você vai aprender sobre Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, todas as igrejas, irmãos. A gente vai estudar nesse curso. E esse curso eu vou dar de bônus para você que está vendo essa live hoje. A partir do momento que você sair dessa live e for comprar, perdeu, não vai ter mais acesso. Para você que está nessa live, assistindo agora, você vai ter acesso também a esse bônus. Comprando em algum lugar dessa tela, você vai ter acesso a todos esses entregáveis, mais um entregável, vai ser 14 entregáveis no total. O que é esse curso do Apocalipse?
Irmãos, lá vai ser um estudo profundo, onde a gente estuda 7 igrejas do Apocalipse. Sabe aquelas cartas que o apóstolo João mandou aos anjos da igreja da Ásia Menor? Esse bônus eu vou liberar apenas para vocês que estão aqui. Então clique em algum lugar, já adquira o seu e a gente vai estar liberando também esse bônus para vocês. E é o seguinte, galera, eu vi que tem bastante pessoas aqui mandando as dúvidas e eu vou ler algumas dúvidas aqui e eu vou tirar para vocês, beleza? E é o seguinte, podem mandar, galera, mandem as dúvidas de vocês aqui, ó. A intenção é que vocês saiam dessa live aqui literalmente consciente do que foi esse conteúdo e literalmente conhecendo, né, a oportunidade que eu passei para vocês hoje, de adquirir todos os cursos nossos do Novo Testamento por apenas R$ 297. Irmãos, R$ 300, formação Parábola de Jesus, R$ 300, formação Milagre de Jesus, R$ 300, formação Hadashah, que é a formação do Novo Testamento. R$ 900 em curso. Mais R$ 100, vai dar totalizando R$ 1.000 o curso das 7 igrejas. Então, só esses 4 cursos, irmão, é R$ 1.000. Hoje eles estão sendo disponibilizados por apenas R$ 297. Comprou um, levou 3. Basicamente isso. Seguinte, galera, vamos ver algumas dúvidas aqui, ó. Vamos lá, né? A Meire perguntou, Moisés, o acesso é vitalício? Irmã Meire, com certeza, o acesso é vitalício. Você pode comprar hoje e você fala, pô, mano, eu não tenho condição de fazer 10 aulas por dia. Irmãos, fiquem tranquilos, o acesso é vitalício. Assiste uma aula hoje, assiste outra aula amanhã, você não vai perder o seu acesso. O acesso, ele é vitalício, fica tranquilo em relação a isso. O que quer dizer vitalício? Dura para sempre. Enquanto o curso estiver no ar, você vai ter acesso a ele. Vamos lá, outra pergunta. O Carlos perguntou, Moisés, onde eu vou acessar o material? Irmão Carlos, você vai acessar o material pelo portal do aluno. Assim que você fizer a sua inscrição aqui, você já vai ter acesso ao material. E lá você vai poder, então, né, lá você vai ter acesso a todas as videoaulas, os materiais em PDF, tudo por lá, tudo pelo portal do aluno. E fique tranquilo, viu? Mesmo que você não saiba muito de tecnologia, a gente tem uma equipe para te ajudar a acessar o portal. Vamos lá, mais uma dúvida aqui, ó. O pastor Miguel, lá nos milagres, você fala dos anjos do tanque de Betesda? Eu falo, irmão, já até mostrei o material. Quando a Bíblia fala que o anjo descia em tempos e chacoalhava as águas, será que realmente é um anjo que descia lá ou não? Miguel, eu não falo só sobre os anjos, mas eu explico a etimologia do que aconteceu ali, o contexto histórico que aconteceu ali, e explico também todos os outros milagres de Jesus. Tudo explicado dentro da base da cultura judaica. A gente tem aqui o pastor Luciano. Mais uma pergunta aqui, irmãos. Pastor Luciano, Moisés, o que tem de diferença do seu curso para os demais? Irmãos, hoje em dia, né, a galera está produzindo curso a rodo, é muito curso sendo produzido, e a maioria desses cursos não tem um especialista por trás, não tem um professor por trás. Por quê? Eles geram esses cursos através de inteligência artificial e põem para vender. A pessoa não é de uma igreja, a pessoa não serve, a pessoa não tem um líder, não tem um pastor, não tem uma cobertura espiritual, se é que eu posso dizer. A pessoa nem da igreja é, muitas vezes. Vai lá, cria um material e põe para vender. Então, o primeiro diferencial nosso é que a gente é uma pessoa, vocês me conhecem. O segundo ponto, a gente analisa toda a parte cultural para desenvolver. A parte cultural de todos os milagres, de todas as parábolas do estudo do Novo Testamento. A gente analisa a parte cultural, a gente analisa a parte linguística. Então, muitas coisas do grego que eu não tenho muita informação porque meu foco é hebraico, eu pego um professor de grego. Eu tenho vários amigos que dão aula de grego. Eu falo, cara, eu estou escrevendo aqui um milagre sobre Jesus de um tema, fala para mim, essa palavra aqui que aparece no texto, o que significa? Então, assim, irmãos, eu não tenho essas coisinhas de Ctrl-C, Ctrl-V de internet. Tudo que a gente produz aqui é realmente fundamentadas em livros, em cultura judaica, em tudo que eu já estudei, com base em muitas coisas que alguns amigos que falam o grego fluente me passam. Então, fiquem tranquilos que não tem nada aqui igual a esses outros que existem na internet. Tudo que a gente mostra aqui é coisas que realmente não tem, você pode ter certeza absoluta. Vamos lá, vamos ler mais uns comentários aqui, ó. A Meire acabou de falar, ó. Moisés, acabei de me inscrever. Show de bola, Meire, seja muito bem-vinda e daqui a pouquinho a gente vai se encontrar lá no grupo de alunos, tá? Seja muito bem-vinda e obrigado mais uma vez pela confiança. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Rosana, esse material é feito com IA? Não, Rosana, esse material não é feito com IA, não. É 100% feito com o Mo. É o MO só, não com o IA, fechou? É eu mesmo que escrevo o material. E se você comparar os materiais nossos com esses que tem na internet hoje, você vai ficar doida.
Porque, nossa, é tudo a mesma coisa. Se você comprar 3 materiais da internet hoje, você vai ver que os 3 materiais são idênticos. A estrutura, a forma de escrita, você vê nitidamente que é um robô que escreveu, diferente do nosso. Vamos lá. Pastor Leonardo, e sobre o suporte? Onde vai ser? Vai ter suporte? Irmão Leonardo, vai ter suporte, você vai ter um grupo de alunos onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, você vai ter os números dos nossos contatos aqui do suporte, onde você pode tirar também alguma dúvida em relação ao acesso e por aí vai. E se for uma dúvida mais do curso, do conteúdo, aí você entra no grupo de alunos, manda sua dúvida, alguém da minha equipe ou algum outro aluno vai te responder, fique tranquilo. Teve mais pessoas que compraram aqui, Pastor Kleber, Moisés, acabei de me inscrever, estou ansioso para começar a usar na minha igreja. Pode usar, irmãos. Esses materiais aqui é realmente para vocês usarem na igreja de vocês, para vocês colocar no telão, projetar, porque sem dúvida os conhecimentos aqui vão ajudar muito aí a sua igreja, a sua congregação e principalmente você, né, que vai estar estudando diretamente com a gente ali. Vamos lá. Sobre o suporte, deixa eu ver. Esse valor vai ficar até quando? Ô Luciana, esse valor é para hoje. É hoje, acabou. Então, acabou hoje, fim, a gente não consegue mais manter o mesmo valor. Talvez alguém da minha equipe entre em contato, né, se tiver vaga ainda, porém não é garantido que você consiga nesse mesmo valor. Como eu falei, irmãos, eu nunca fiz isso na vida. A formação do Novo Testamento, ela é vendida separadamente. São 3 cursos que são vendidos cada um por R$300. Hoje eu estou colocando 297 em todos do Novo Testamento. Então o valor é para hoje, especificamente hoje. É isso. Inclusive o bônus que eu falei aqui das 7 igrejas do Apocalipse, as cartas, também é para hoje. Vamos ver mais uma dúvida aqui, ó. Mas qual que é o método de interpretação que você usa no material? Eu vou conseguir aprender? Ô Alexandre, é uma pergunta bem interessante essa, né? Qual que é o método de interpretação que a gente usa? Irmãos, todas as interpretações que a gente faz é utilizando um método. Esse método é o Pardês. A gente faz, eu não vou explicar todo o método, irmãos, mas basicamente a gente analisa o contexto daquela passagem, a gente analisa a parte cultural daquela passagem, depois a gente analisa as aplicações que a gente pode extrair daquele texto. Isso faz, né, basicamente é um tripé, né, a gente tem os nossos pilares, né, e a gente tem então esses 3 itens aqui que compõem o nosso método de interpretação. A gente vai então para a parte cultural, a gente vai para a parte de interpretação do contexto e a gente vai para essa parte aqui, literalmente, né, das aplicações dos versículos. Vamos avançar aqui um pouco. Ó. A Letícia perguntou, vou poder imprimir esse material em casa ou vou ver somente pela plataforma? Ô Letícia, você vai poder imprimir, tranquilo. Eu vou disponibilizar o PDF lá, você pode baixar ele e imprimir na sua casa, bem tranquilo. Kleber... o Kleber acabou de comprar, seja muito bem-vindo, valeu pela confiança, meu irmão. A Alice perguntou, né, esse bônus das 7 igrejas do Apocalipse, se eu comprar depois eu consigo ainda? Não, Alice, é só para agora. Então, o bônus para quem estiver nessa live assistindo, vai poder comprar essa formação e vai ganhar, então, esse curso completo aí das igrejas do Apocalipse, beleza? Mais 2 perguntas, pessoal, a gente finaliza. Quais são as formas de pagamento? As formas de pagamento são essas. Você tem cartão de crédito, podendo parcelar, tem um acréscimo ali, mas bem pouco. O boleto, você pode pagar no boleto, que também não é recomendado. E você tem a opção aqui de pagar através do Pix. O cartão e o Pix liberam na hora, pessoal. Comprou agora, já libera o acesso, já vai estudar, você já vai seguir ali sua vida. Agora, já no boleto, pode demorar até 3 dias úteis para compensar o seu acesso. E o último ali, pessoal, cheguei meio atrasado, né? O que vamos receber nessa turma? Rapaz, o que vão receber nessa turma? Eu já mandei muita coisa aqui, irmãos. Vamos lá, né? O que vocês vão receber, pessoal? Só revisando, né? Vocês vão receber exatamente esses entregáveis aqui, ó. Os 3 cursos, né, da formação, Milagres, Parábolas e Radachá. Vocês terão acesso ao Manual dos 12 Apóstolos, Linha do Tempo, Plano de Leitura, encontros, né, que foram gravados, enfim. São todos esses materiais aqui. E é o seguinte, galera. Realmente a intenção minha é que vocês entrem nessa primeira turma, não deixem essa oportunidade passar, porque sem dúvida se eu estou fazendo isso é realmente para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Muitas pessoas compram os milagres, mas não tem condição de comprar o parábola. O outro compra a parábola, mas não tem condição de comprar o Novo Testamento, que é o Radachá. Então nessa formação eu juntei tudo que a gente tinha e coloquei num pacote só.
Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem essa oportunidade de passar. Sem dúvida, você, né, hoje tem a opção de dar uma acelerada no seu ministério. Eu tenho certeza que com esses cursos, com essas informações que eu vou passar para vocês, vocês vão conseguir acelerar muito aí no ministério de vocês. Eu garanto que em um ano de estudo com a gente aqui é o que vale pelo menos a 10 anos de estudo em qualquer outro lugar. Eu digo isso assim com os olhos fechados, porque eu sei realmente como é os outros lugares e sei o que a gente está entregando para vocês aqui. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram essa live até aqui. Eu espero realmente encontrar vocês nessa primeira turma do ano. E mais uma vez, passou essa live, esquece, o valor vai subir, vai ter o reajuste e não adianta mais chorar, fechou? Avisa, amigo, então clique aí no botão verde que está aparecendo na tela e a gente se encontra aí na próxima aula. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no meu WhatsApp pessoal e eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, beleza? Até mais e tchau, tchau.